Salve, salve, galera ligada aqui no canal do Motorsport.com no YouTube e também para quem está nos ouvindo em áudio no podcast Volta Rápida. A gente está chegando aqui com uma edição muito importante. Quem está acompanhando aí o nosso noticiário nessa quinta-feira, dia 17 de agosto, deve estar sabendo já da grande notícia do dia. Basicamente uma bomba aí para mexer com a Fórmula 1, mesmo durante essa pausa de verão. A equipe de advogados de Felipe Massa deu o primeiro passo nesse processo de judicialização do resultado do título de 2008, e é exatamente isso que a gente vai discutir hoje. Eu estou aqui, vocês estão vendo já com o Eric Gabriel, foi obrigado a sair um pouquinho das férias dele para falar sobre isso, afinal, Eric, o assunto é importantíssimo. Salve, salve, um abraço aí para você. Vamos começar falando sobre isso aí, sobre essa novidade que traz essa quinta-feira. Exatamente. Grande Guilherme, obrigado aí. E a você que está acompanhando a gente também, seja em vídeo, seja em áudio. Hoje a gente acordou com uma novidade. Essa novidade justamente do primeiro passo, né, do Massa sobre a tentativa de conquistar o título de 2008 por tudo que aconteceu, do famoso episódio do Crash Gate, né? E aí ele precisa começar, e ele já tinha falado com exclusividade ao Motorsport.com que faria isso, principalmente depois da entrevista em que Bernie Ecclestone admitia já saber sobre o que havia acontecido no GP de Singapura daquele ano, ainda em 2008, né? E também falar que outros personagens importantes, como o presidente da FIA da época e também o diretor-geral, né, da FIA também estava por dentro, Charlie Whiting, né? E também tinha mais gente também envolvida, mas... Era o Bernie, o Max Mosley e o Charlie Whiting. Isso, exatamente. E aí, obviamente, isso acabou abrindo essa porta para a tentativa do Massa, porque dentro dos próprios regulamentos internos ali, você não pode reclamar de um título se você passou do ano em que ele foi competido. Mas, uma vez que você tem uma prova, você tem um fator novo, assim entende a defesa, o próprio Felipe Massa, a defesa dele, de que você tem esse fator e de que quem deveria fazer algo não fez, mesmo já sabendo, e há essa admissão. Vale lembrar também que há uma entrevista do Max Mosley, que já é falecido, admitindo também, um documentário, né, admitindo também que já sabia, que quem contou a ele foi simplesmente Nelson Piquet. Então, tem todo esse imbróglio que quem acompanhou nos últimos meses aí o nosso noticiário sabe muito bem. O fato é que hoje a gente, inclusive, tem acesso à carta. Que é essa carta, né? Vamos explicar. Como primeiro passo, né, simplesmente o Massa chegar e já tacar um processo, né? Pelas leis britânicas, pelas leis da Inglaterra, você precisa dar um aviso do que você vai fazer, né? Então, uma vez que você tem ali, constitui um corpo jurídico, advogados no Brasil e na Inglaterra. No caso do Massa, ainda nos Estados Unidos, na França e na Suíça, né? Todo um corpo jurídico completo. O Brasil, por ser, né, o país do Felipe Massa, Estados Unidos e Reino Unido, porque são as sedes da Fórmula 1, e França e Suíça, porque são as sedes da FIA. Então, é importante deixar claro, né, que o Massa montou todo um corpo jurídico muito importante. E até, para deixar claro para a galera, o Eric vai continuar contextualizando esse documento na sequência, mas essa carta, ela se chama Letter Before Claim, no inglês. Então é como se fosse uma notificação. Ela não é uma intimação judicial, que é algo que a gente já está mais acostumado. É um documento em que você detalha o que você está buscando, o que será a base do seu processo, né, Eric? Exatamente. Né? É um instrumento jurídico que não temos aqui no Brasil, então até para traduzir, a gente vai aqui em algum momento se referir como a carta, mas não é uma cartinha, olha, não, é um instrumento jurídico sério, né? Então, é um documento legal, extenso, inclusive. Bastante, né? Então, e aí, assim, dentre outras coisas, né? Primeiro, há toda uma explicação nessa carta do que aconteceu, né? Inclusive com as devidas referências. O Guilherme, que é mestre, e é literalmente mestre, sabe muito bem como esse tipo de coisa, essas referências, você faz todas bonitinhas ali, né? Tipo monografia, né, Gui? O pior é que é bem isso. Vou destacar, né? O Motorsport Brasil é um dos poucos veículos no mundo que teve acesso a essa carta. Exatamente. Então,
ler o conteúdo dela é até mais importante ainda para a gente, e vendo ali as referências, né? Porque o Eric falou das declarações, tem referenciado a declaração do Bernie Ecclestone, que foi inicialmente dada ao F1 Insider, tem as entrevistas do Max Mosley e do Charlie Whiting, que foram reveladas ao mundo pela edição global do Motorsport.com, então tudo isso está referenciado lá, é um embasamento, sabe? É importante para falar que não são vozes da minha cabeça, porque tem um lugar de origem aquilo. Sim, e assim, e eu até falo, né, a gente discutiu, coincidentemente, antes desse embrólio todo ressurgir, a gente até tinha discutido, eu era a favor sempre do Massa tentar alguma coisa sobre esse título de 2008, o Guilherme não, mas surgiu um fato novo, e o fato novo é esse, porque uma vez que você tem quem comanda o esporte, tanto da parte esportiva, podemos dizer assim, né, e a parte que vai das regras, né, ali que puderam fazer alguma coisa à época, não fizeram. E aí, Gui, uma coisa que me surpreendeu muito, lendo toda essa carta, é que eles tratam como o fato de não ter sido investigado, pelo menos, ao menos investigado em 2008, já que eles sabiam, eles chamam isso como conspiração. Então, segundo o corpo de advogados de Felipe Massa, e aí o corpo, como o Gui já falou, o tamanho realmente é muito grande, eles chegaram à conclusão que vão no foco de colocar Felipe Massa como vítima de conspiração, já que todos sabiam o que estava acontecendo e o cliente deles, o piloto brasileiro, só ficou sabendo assim que a bomba estourou, já no ano seguinte, em 2009, assim como todo mundo vai lembrar. Quem estourou esse caso em primeira mão mundial também, um furo mundial, foi Reginaldo Leme, hoje na Band, na época na Globo, também se utilizando das informações do Nelson Piquet, pai, que colocou ali, fez toda uma questão ali para também prejudicar, e aí para prejudicar no sentido de dar o troco, né, sobre Flávio Briatore. Lembrando que a declaração do Bernie, que foi a caixa de Pandora do negócio, né, foi a declaração que abriu aí a história para o mundo, ele mesmo fala, né, que tomou a decisão de não tomar nenhuma atitude, entre aspas, pelo bem do esporte, que seria um negócio que mancharia a imagem da Fórmula 1 e não sei o quê, e a partir daí tem essa questão da conspiração e um outro tópico também que eles levantam, e aí uso de um termo legal, né, incitação à violação de contrato. E o contrato que eles falam, na verdade, é o regulamento da Fórmula 1, tanto o regulamento da FIA quanto o Código Desportivo Internacional, que defendem a idoneidade do esporte, que tudo tem que ser feito para que o esporte continue uma entidade idônea. E que, na verdade, tanto o Bernie Ecclestone quanto o Max Mosley nada fizeram sobre isso. É importante lembrar, né? O Bernie, ele fala que soube, e o Charlie White e o Max Mosley, a gente sabe inclusive apontar quando eles souberam, porque é quando eles falam na entrevista. Eles souberam disso no fim de semana do GP do Brasil de 2008. Charlie Whiting fala que foi na quarta-feira da semana do GP, Nelson Piquet, pai, foi visitá-lo no escritório que ele tinha lá em Interlagos, né, naquele fim de semana, contou a história, depois contou para Max Mosley também. Então, todo o contexto vai sendo criado em torno disso. Até é importante a gente destacar isso, porque a gente vê a publicação nas redes sociais, os comentários assim, mas por que o Massa está fazendo isso 15 anos depois? Ele está fazendo isso 15 anos depois, porque só 15 anos depois que a gente ficou sabendo que Bernie Ecclestone e Max Mosley sabiam disso durante a temporada de 2008 e não fizeram nada com relação a isso. Exatamente. E um detalhe até para a galera que está pensando, essa carta vai ser publicada? Não. A carta ela é um instrumento jurídico de também no seu sigilo, né? Então a gente teve acesso, mas a gente não pode publicar. A gente sabe do que se trata, assim como a gente acredito eu que a gente vai ficar sabendo também dos próximos passos, né? E os próximos passos, né, Guilherme? A gente já tem, inclusive na própria parte final ali da carta, né? Primeiro é que FIA e FOM, que foram as duas endereçadas, né, precisariam acusar o recebimento desta carta, dessa notificação, né, segundo a agência internacional de notícias Reuters. Isso já foi feito, né, Gui? Isso aí, a gente tem a confirmação, que eles tinham até 24 horas para confirmar o recebimento da carta. Esse é o primeiro passo. E a Reuters entrou em contato com o porta-voz da FIA, que já confirmou o recebimento e falou que o caso está sob revisão.
E é importante deixar claro, quando eles falam que o caso está sob revisão, não é a decisão do título de 2008, e sim o documento, o assunto jurídico em mãos. É muito importante deixar isso claro, que quando eles falam que está em revisão, o que está em revisão é a carta, a notificação que foi enviada pela defesa de Felipe Massa. Agora, a FOM, né, no caso a Fórmula 1, a gente não tem ainda essa confirmação. Caso a FOM não responda em até 14 dias, aí, sem necessidade de mais nenhum tipo de notificação, a defesa do Massa pode iniciar os procedimentos nas cortes britânicas. Exatamente. Então, assim, na verdade, é assim, eles esperam, a parte do Massa espera o que eles chamam de resposta substancial, né? E essa resposta substancial, ela precisa ser enviada em até 14 dias. Se por um acaso eles não enviarem resposta alguma ou a resposta não for substancial, a equipe de advogados do Massa vão entrar sem aviso prévio nos tribunais ingleses. Então, estes são os próximos passos, né? E aí a gente vai observar tudo direitinho o que está rolando, o que vai acontecer. Obviamente, isso vai virar pano para manga, né? Vai se estender aí por um bom tempo, até porque um dos envolvidos parece que tomou um chazinho do que é? Que De fantástico, lapso de né? memória, né? Teve um lapso de memória, né? Também a Reuters entrou em contato com um dos envolvidos, o único dos 3 envolvidos, aliás, que ainda está vivo. A Reuters entrou em contato com o Bernie Ecclestone, que simplesmente falou que não lembra mais de ter dado essa entrevista que deu origem à polêmica toda. Pô, Bernie, já não dava para te defender antes, agora menos ainda. Mas é isso, esses são os próximos passos, e agora a gente aguarda aí para ver realmente se vai ter essa resposta substancial, né? E, obviamente, a resposta substancial ela não vai ser assim, beleza, então o Massa é campeão de 2008 também. Não vai ser isso, vai ser, a gente imagina que a resposta, talvez eles lamentem, aí é um achismo do Eric, não é nem informação, né? Vão dar uma resposta lamentando o ocorrido, mas que não vai mudar nada, e aí a coisa vai realmente, efetivamente entrar nos tribunais ingleses, né, Gui? Eu acho que é isso, a gente não esqueceu de nada não, né? Até só deixar claro, né, porque nós e os outros veículos que tivemos acesso à carta, a gente destaca algumas questões e até para não deixar dúvidas, né, que tem um trecho da carta que fala que o Massa sente que ele foi penalizado em dezenas de milhões de euros por contratos que ele poderia ter assinado com patrocinadores, renovações com a Ferrari, etc. tal, mas a carta mesmo não deixa claro o que o Massa está buscando. E quando o Massa falou com o Eric em abril, a entrevista exclusiva que jogou aí para o mundo essa informação que ele pretendia judicializar o título, o Massa deixou claro que ele não está buscando uma compensação financeira. Ele quer o reconhecimento do fato. Então, vamos ver como é que ficam os próximos passos, mas a tendência é que o que o Massa esteja buscando, e aí também achismo meu, é que ele seja reconhecido como campeão ao lado do Hamilton. Isso não significa que ele está querendo que tire o título do Hamilton, até porque Exatamente. eu acho que isso é juridicamente impossível. Mas ser reconhecido também como campeão da temporada 2008. Então aí seria um caso da gente ter 2 campeões daquele ano. Aqui, viu, assim, Gui, eu acho, não tá não, agora que eu vi, eu estava em outra tela aqui, me parece, assim, que não é exatamente algo que esteja escancarado assim, eu quero o título, mas está dando a entender ali dentro de todo o juridiquês britânico, que realmente a busca é pelo título mundial de 2008, seja dividido ou não. Aí eu acho que a questão está aberta, né? Dividindo ou não, ele quer justamente recolocar essa história passada limpo e também com o título dele. E aí os fãs do Hamilton podem ficar tranquilos que ele vai continuar sendo heptacampeão mundial, até porque ele também não tinha nada a ver com essa história sobre o Nelsinho, o Renault, o Briatore e afins. Foi um efeito colateral. Positivo, mas um efeito colateral de qualquer jeito. Exatamente. Eric, Vambora? mais algum comentário sobre nossa bomba de hoje? Não, hoje não, mas certamente nos próximos dias teremos, e a galera pode continuar acompanhando a gente, que mais novidades teremos pela frente.
É isso aí. Lembrando que semana que vem tem etapa da Stock Car em Goiânia e com certeza estaremos lá correndo atrás de Felipe Massa. Mas eu quero agradecer ao Eric por ter tirado essa pausa aí nas férias para lidar com toda essa bomba aqui junto com a gente, gravar esse vídeo, esse podcast junto com a gente. E eu quero agradecer a todo mundo que nos assistiu no YouTube, que nos escutou pelos agregadores de áudio no formato de podcast. Lembrando, tanto o vídeo quanto o podcast Volta Rápida do motorsport.com voltam na sexta-feira com mais novidades, com mais debates, mais entrevistas. Enquanto isso, se você está assistindo a gente pelo YouTube, não esqueça de dar like, ativar as notificações, se inscrever no canal, quem sabe também assinar nosso clube de membros. Enquanto isso, no Spotify, siga a gente, não só no Spotify, mas em todos os agregadores de áudio, e acompanhem o Motorsport nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, e também baixe o nosso aplicativo para você não perder nada da cobertura de Fórmula 1, dessa história do Felipe Massa e muito mais. É isso aí, a gente volta amanhã. Valeu!